Dando continuidade à leitura do Evangelho de João e Yohanan, agora capítulo 20. Esse evangelho é da tradução do aramaico, feita por Tzadok Ben-Deret. Vamos dar início ao capítulo 20. E no primeiro dia após o Shabat, ou seja, o domingo que nós conhecemos hoje, foi Miriam, Maria de Magdala, Maria Madalena, no amanhecer, enquanto estava escuro, ao sepulcro, e viu que a pedra tinha sido removida do sepulcro. E correu, indo a Simão Queifá e a outro Talmide, a quem Yeshua amava, então seria Pedro e João, e disse-lhes: levaram nosso Senhor do sepulcro, e eu não sei onde puseram. E saíram Simão, Pedro, e a outro Talmide, João, e foram ao sepulcro. E corriam os dois como um. Mas o Talmide correu na frente de Simão. É interessante que o próprio João Yohanan escreveu esse evangelho, então ele não cita o nome dele, ok? Ele chama ele mesmo de o Talmide, o discípulo. E correu na frente de Simão, que é Pedro, e chegou o primeiro ao sepulcro. Quem chegou primeiro ao sepulcro, os dois estavam correndo, mas quem chegou primeiro, o Talmide, o discípulo do amor. E olhou vendo os panos de linho posto ali, mas não entrou, e veio Simão, e depois deles entrou no sepulcro e viu os panos de linho posto ali. E o pano que tinha sido enrolado em sua cabeça não estava com os panos de linho, mas dobrado e colocado em um certo lugar. Aí, de repente, se você conhece a outra tradução, você fala assim, mas não tá igual. Não tá igual porque essa veio do aramaico. Alguns escritores observavam mais alguns detalhes, outros já resumiam. Ok, gente? Como é que a Bíblia chama? De eunuco ali, lendo Isaías, e perguntou para ele, você entende o que você lê? Ele falou, não, como é que eu vou entender se não tiver ninguém para me explicar? E Felipe explicou, e ele se converteu e foi batizado eunuco. Então, gente, o fato de ler a Torá todo sábado na sinagoga, seja por judeus messiânicos, seja por judeus ortodoxos, judeus liberal, judeus clássico, judeus... Tem vários judeus, linha de judeus, se vocês não sabem. Ok? Tem outros nomes que eu esqueci agora. O fato de ler todo sábado, fazer a paraxá, não quer dizer que está entendendo tudo. E nem o crente também, o fato de ler a Bíblia, ler os evangelhos, também não quer dizer que está entendendo tudo. Ok? Mas as pessoas não estão sendo condenadas por isso. Porque elas não entenderam. Deus vai dar um tempo para elas entenderem. Ok? Infelizmente, tem muita interpretação das escrituras errada. De forma errada. Tem muitas. Vamos orar para que o Espírito Santo nos revele verdadeiramente como é as escrituras. Porque, olha, aqueles discípulos ali... Aqui no 9 do 20 fala, porque ainda não tinha entendido as escrituras. Não tinha entendido, seguiu o Senhor Jesus, viu muitos milagres.
O Senhor Jesus explicou para ele, eles eram os discípulos que andavam mais próximos do Senhor Jesus, Yeshua. Mas eles ainda não tinham entendido. Às vezes você está nessa situação, eu também, muitas coisas que eu não entendo, você também, ok? Mas o eterno Deus nos dá tempo para a gente entender e vai nos encaminhar a entender, assim como ele encaminhou o eunuco para o Felipe explicar. E aí, continuando, ele foi preparado para se levantar dentre os mortos. Eles ainda não tinham entendido que ele foi preparado para se levantar dentre os mortos. E esses talmidim, esses discípulos, foram novamente para o seu lugar. Voltaram lá para numa casa, eles estavam, a Bíblia fala que eles estavam todos reunidos numa casa, até com medo de perseguição, estavam ali todos reunidos numa casa. E só aqueles dois, primeiro foi as mulheres, depois só aqueles dois discípulos. Bom, e continuando, e Miriam estava em pé junto ao sepulcro e chorava. E enquanto chorava, olhou para o sepulcro e viu 2 anjos de branco. Você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida? O Eterno vai enviar anjos para falar com você. Maria estava chorando, a Miriam. Agora não era nem tanto mais pela morte, porque ele já tinha morrido. Agora estava chorando porque cadê o corpo? Como é que a gente vai embalsamar esse corpo? Elas também queriam embalsamar o corpo. José de Arimateia e Nicodemo tinham feito isso, mas elas também queriam fazer isso. Elas amavam ele. E quando chegou lá que não tinha o corpo, elas ficaram tristes, começou a chorar. E viu 2 anjos de branco que estavam sentados, um em sua cabeceira e o outro em seus pés, onde havia sido posto o corpo de Yeshua. Aleluia. E disseram-lhe: mulher, por que você chora? Ela lhes diz: porque levaram meu Senhor, e eu não sei onde puseram. Por isso que ela estava chorando. Ela disse isso e se virou para trás e viu Yeshua em pé. Aleluia, aleluia. Às vezes quando a gente não está vendo nada, não está vendo solução, não enxerga nada, Jesus está atrás de você, olhando para você, e você está desesperado porque não vê solução para o seu problema. Mas não sabia que era Yeshua. Às vezes nós também somos assim. O Senhor Yeshua aparece para nós através de um outro ser humano, mas você não percebe que ele está ali. E disse-lhes Yeshua: mulher, por que você chora? E a quem procura? E ela pensou que era o jardineiro. E disse-lhes: meu Senhor, se você o tomou, diga-me onde colocou, eu irei e levarei. Por favor, me diga, foi você que pegou o corpo dele? Às vezes a gente ainda está procurando o corpo de Jesus morto, quando ele já ressuscitou. Por que que nós não temos um crucifixo com uma imagem dizendo que é o Senhor Jesus de Nazaré? Por que que nós não temos isso? Os protestantes, os evangélicos, por que que não tem isso? Porque ele já ressuscitou, ele não está na cruz. Ele já ressuscitou. E ele fala: o que que você está procurando com esse crucifixo? O que você está procurando com esse crucifixo? Vai ler Apocalipse, que você vai saber quem sou eu. Jesus de Nazaré. Aleluia. Ok? Diga-me onde colocou e eu irei e levarei. Disse-lhes Yeshua: ô Miriam, Maria. E ela virou-se e disse em aramaico:
Rabule, que quer dizer mestre. Quando o Senhor Yeshua falou Miriam, ou Maria, como você conhece, ela reconheceu a voz dele. Nós precisamos reconhecer a voz do Senhor Jesus de Nazaré. Disse-lhe Yeshua, não se aproxime, pois ainda não subi para meu Pai. Mas a propósito, voltou, graças a Deus. Eu não sei se entrou, se você viu aí, que ficou meio estranho, mas voltou, ok, gente? Vamos continuar a leitura. Onde eu parei? Aqui, eu parei aqui. Rabule, que quer dizer mestre. Disse-lhes Yeshua, não se aproxime, pois ele ainda não tinha subido ao Pai. Mas falou, aqui, deve ter outras passagens, eu não sei, mas essa passagem aqui é uma que deixa bem claro, onde o Senhor Jesus falou, mas vai aos meus irmãos e diga-lhes que eu subo para o meu Pai e Pai de vocês. A quem ele estava chamando de irmãos? Os judeus que creram nele. Os judeus que eram os discípulos dele, ok? Ó, e meu Elohim e Elohim de vocês. O Pai, que é Elohim. Então foi Miriam, Maria de Magdala, Madalena, e anunciou aos talmidim, aos discípulos, que tinha visto nosso Senhor e que estas coisas ele dissera. Quem foi avisar? Uma mulher. Ah, mas mulher não pode ser pastora, mulher não pode ser profeta, mulher não pode. Pois a primeira profeta aqui foi uma mulher que foi falar pros discípulos que estavam em casa. E quando era noite, no dia em que, continuando a leitura, e quando era noite, no dia que era o primeiro dia após o Shabat, estando fechadas as portas onde estavam os talmidinhos discípulos, por causa do medo dos de Judá, veio Yeshua e se levantou no meio deles e disse-lhes, Shalom para vocês. Eita, coisa boa. Já pensou aquele dia que você está com medo de tudo, achando que é o fim, e o Senhor Jesus de Nazaré chega e fala, Shalom. Ele disse isso e mostrou-lhes suas mãos e seu lado. E alegraram-se os talmidinhos discípulos por terem visto nosso Senhor. E disse-lhes novamente, Yeshua, Shalom para vocês. Assim como o Pai me enviou, também eu os envio. Enviado, apóstolos enviados. E quando disse estas palavras, assoprou sobre eles e disse-lhes, receba Ruach HaKodesh. Se você foi enviado por Deus, por Yeshua, você tem que ter o Ruach HaKodesh. Se você não tem o Espírito dele, você não foi enviado por ele, esqueça. Porque ele envia, mas ele dá o Ruach HaKodesh. Porque sem o Ruach HaKodesh, ninguém consegue permanecer na verdade. Se perdoarem os pecados do homem, se perdoarem os pecados do homem, eles serão perdoados. Essa foi a autoridade que os apóstolos receberam. Se perdoarem os pecados dos homens, eles serão perdoados. E se retiverem os pecados dos homens, eles serão retidos. Ok? Os apóstolos tinham autoridade até para reter. Porque os apóstolos
eles andavam no Espírito, no Ruach HaKodesh. Já não era mais eles, mas era o Ruach HaKodesh, Espírito Santo neles. E continuando. E Tomá, que é Tomé, e Tomá, um dos 12, aquele que foi chamado de Gêmeo, que eu nem sabia disso, não estava lá com eles quando veio Yeshua. E disseram-lhes os talmidim discípulos: nós vimos o nosso Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não ver nas suas mãos os lugares dos pregos e colocar o dedo neles e entender e estender minha mão no seu lado, não acreditarei. Tem gente que só acredita vendo. Mas Jesus mostra. Se você tem vontade de ver, peça a ele que ele vai mostrar. Então, o Tomé fez isso. Se eu não, olha, não adianta vocês me falar isso. Se eu não ver, se eu não tocar, não vou crer. Aí depois de 8 dias, os talmidim estavam novamente dentro de um lugar e o Tomé estava com eles depois de 8 dias. Aqui nessa tradução aramaica, ok? Se não está igual que você conhece, fique em paz. Preste atenção. E veio Yeshua, enquanto estava fechadas as portas, levantando-se no meio e disse-lhes: Shalom para vocês. E disse-lhes o Tomé: cheguem o seu dedo aqui e olhe minhas mãos e traga a sua mão e estenda no meu lado e não seja incrédulo, mas crente. Você não consegue crer, então ore, peça ao Senhor Jesus de Nazaré para que se revele a você. Peça, seja sincero, fala: Senhor, eu não creio, eu preciso ver para mim crer. Ok? Mas o Senhor Jesus mostrou. E respondeu o Tomé e disse-lhes: meu Senhor, meu Adonai, meu Elohim. O Tomé ficou tão apavorado naquele momento que realmente que ele estava vendo tudo ali na frente dele, que ele chamou o Senhor Jesus de Nazaré, meu Adonai, meu Elohim, meu Deus. E disse-lhes a Yeshua: agora que me viu, você acredita? Abençoados são os que não me viram e creram. Você acredita em Jesus só porque você viu o milagre? Mas aqueles que acreditam porque nem milagre viu ainda, porque quem vive com Jesus são essas palavras do teu evangelho. Aleluia, aleluia, voltou. Disse-lhes Yeshua: agora que me viu, falando para o Tomá, você acredita? Bem abençoados são os que não me viram e creram. E muitos outros sinais fez Yeshua diante de seus talmidim, de seus discípulos. Aqui já depois de ressurreto, gente, ok? E muitos outros sinais fez Yeshua diante de seus talmidim, de seus discípulos, que não estão escritos nesse livro. Não dá para escrever. Se fosse escrever tudo, a gente ia passar dia e noite só lendo. Não ia ter nem tempo de pregar. Ok? E também estas coisas foram escritas para que vocês creiam que Yeshua é o Mashiach, o Messias de Israel, Jesus de Nazaré, Yeshua de Nazaré, é o Messias de Israel, o Filho de Elohim. E quando crerem por seu nome, terão vida eterna. Para quem é a vida eterna? Para os que crerem.
em Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré, Pai Shalom, finalizando por aqui esse capítulo. Deus seja louvado.